Ok, então basicamente nesta sessão aquilo que vamos ver antes de passar à componente de demonstração mesmo em sistema são as principais características e funcionalidades do módulo do Smart UCI que temos do ECOS. É uma aplicação, um módulo direcionado ao serviço de unidade de cuidados intensivos. Então, basicamente, fiz aqui este esquema que espelha basicamente a forma de funcionamento e as principais funcionalidades do módulo. Então, o módulo serve para monitorizar todos os doentes que se encontram no serviço de unidade de cuidados intensivos e que estão aqui ligados a um dispositivo médico, quer seja ventiladores, bombas infusoras, todos os equipamentos que por norma se encontram disponíveis em unidades de cuidados intensivos. Pronto, em termos das principais funcionalidades ou características deste módulo, aquilo que vamos poder ver é a página inicial do médico com a informação reduzida, resumida, aliás, da informação clínica. Existe esta visão tanto para o médico como para o enfermeiro, o mapa das camas do serviço. Temos também aqui a possibilidade de depois consultar a história clínica de cada um dos clientes. Esta componente é a componente mais de enfermagem, aqui a componente mais clínica. Vemos a história clínica, podemos consultar os registros automáticos de sinais vitais, ou seja, são automáticos porque são capturados automaticamente através dos equipamentos que estão ligados a cada um dos clientes. Temos também sempre os alertas que são dados aos utilizadores e que estão associados a cada um dos doentes, a informação do balanço hídrico, de resultados analíticos de alguns exames que possam ser solicitados e a assignação de dispositivos a cada um dos clientes. Depois aqui nesta componente temos então a checklist de enfermagem, que neste módulo podem também estar associados a cada um dos clientes para serem efetuados de forma periódica, a administração de medicação, o registro ou a monitorização dos catéteres ou dos materiais intravenosos que estão associados a cada um dos clientes, e depois aqui a parte dos cuidados de enfermagem e algum tipo de indicadores. Por fim, nesta componente temos então o mapa das camas, os formulários clínicos, a assignação de clientes e o painel administrativo. Estas três capacidades que vemos a ver são aquelas que recebemos do módulo clínico existente no hospital, que neste caso irá ser o ECOS clínico. Tudo que é prescrição, a história clínica e a parte CPOE, que é os pedidos de exames efetuados. Posto isto, eu vou então explicar e fazer aqui uma pequena apresentação diretamente no módulo da Smart UCI. Então, existem por norma dois perfis neste módulo, que é o perfil de enfermeiro e o perfil médico. Em termos de informação disponível, é muito idêntica, o que pode variar é as permissões que cada perfil tem. Portanto, eu vou mostrar a do enfermeiro, que será, na prática, muito idêntico ao do médico. Vou entrar então na aplicação. Acedo ao meu módulo, neste caso este perfil tem apenas acesso ao UTI, e consigo visualizar aqui o mapa das camas do serviço para o qual eu entrei. Aqui eu tenho a possibilidade de selecionar as várias unidades de cuidados intensivos existentes em cada uma das unidades. Pode existir uma, pode existir várias, será depois uma configuração a ser feita. E, mediante a unidade que eu vou selecionando, ele vai-me disponibilizando as camas existentes e a indicação para cada uma das camas de qual é o doente que está associado. Pronto, eu tenho aqui uma legenda que me identifica de que forma as cores de cada uma das camas está distribuída. Okay? Se é uma cama assignada, se é uma cama em isolamento, se é uma cama que não está assignada e por aí fora.
Pronto, ao selecionar um dos clientes, eu entro então no processo do doente que selecionei. Nesta área de topo da aplicação é a área onde eu tenho os menus disponíveis com as várias funcionalidades disponíveis para cada um dos perfis. Nesta área tenho aqui dois menus, um que é o menu de ajuda e outro que é o menu dos meus pacientes, onde eu tenho as várias possibilidades e que depois já vamos correr uma a uma e ver quais são as possibilidades que eu tenho no menu. Ao entrar no doente, eu tenho então aqui nesta área a informação de qual é o doente que eu estou a consultar. Ou seja, tenho o nome, tenho a data de nascimento, a idade, o sexo, o NHC, que é o número de identificação do doente na unidade, e um número de cartão de identificação do doente. E por fim tenho o código de barras, que pode ser impresso também para identificação do doente. Depois tenho aqui a possibilidade de consultar informação adicional que tenha sido registada na ficha de cada um destes clientes. Informação de dados gerais, informação de contactos e de algum responsável que possa estar associado ao doente. E depois tenho então a minha área de trabalho. Tenho sempre aqui na horizontal o período temporal a que cada informação diz respeito e tenho a data que me aparece por defeito sempre a data atual. Eu posso eventualmente andar com a data para trás para ver registros de outros dias anteriores. Aqui a informação que me aparece por defeito também disponível diz respeito aos parâmetros de sinais vitais e à administração de medicação. No entanto, eu posso vir a esta opção e querer ver toda a informação disponível neste modo. Para isso, basta-me selecionar todas as opções, fazer um refresh e ele vai calcular todos os parâmetros de todos os indicadores que eu selecionei. Aqui dá-me só a dar a indicação de que, como selecionei vários indicadores, poderá demorar algum tempo a devolver a informação e se eu quero avançar com o processo. Ok, neste caso, aqui a primeira informação que me aparece é o gráfico de enfermagem, onde eu tenho, para cada uma das cores, tenho aqui em baixo a legenda para perceber a que indicador corresponde cada um destas linhas do gráfico. Portanto, eu consigo ver não só de uma forma geral a evolução de cada um dos indicadores, mas também através do rato, clicando exatamente num período específico, ver o detalhe desse período. Ok? Posso ainda querer consultar períodos de tempo, ou seja, eu quero ver aqui entre datas e ele vai-me atualizar aqui a informação no período de tempo que eu selecionei. Ok? Pronto, aqui eventualmente posso fazer também a consulta através, aqui é de uma forma geral, onde me vão aparecer todos os sinais capturados através dos equipamentos, mas eu posso ver aqui, por exemplo, a neuromonitorização, consideramos neuromonitorização, que restringe aqui apenas a diferentes indicadores, ou, por outro lado, aqui a possibilidade de autorregulação cerebral. Pronto, aqui neste botão temos sempre a possibilidade de voltar ao modo diário, ao modo que está configurado por defeito. Avançando para a segunda componente, temos então aqui a captura dos sinais vitais, onde podemos observar a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a temperatura, tudo o que tem aqui registro em termos de sinais vitais deste cliente e que foi registado,
por intermédio de cada um dos equipamentos que o cliente tem ligado, e eu posso ver, por exemplo, aqui neste horário, sei que são das 16 horas, tenho aqui os vários registros e eu consigo, através de posicionar o rato em cima do campo, ver neste período exatamente nos vários momentos, ou seja, às 16h15, às 16h35, às 16h55, qual era o registro exato para cada um destes sinais vitais. Ok? Avançando, temos então aqui a componente da administração da medicação, ou seja, eu aqui tenho aquilo que foi prescrito a este cliente em termos de medicação, e eu posso dar um clique eu acho que, ok, e neste caso eu não consigo selecionar porque ele deve estar configurado para, se já tiver passado muitas horas para a hora prevista da administração, já não me permitir efetuar a administração, e neste caso para estas, como ainda não chegou a hora, também não me vai deixar registar. No entanto, aquilo que eu faria para fazer o registro da administração, bastava dar um clique na medicação correspondente e iria-me abrir um quadro deste género, onde eu diria se foi administrado ou não a respectiva medicação. Caso não tivesse sido administrado, teria que justificar o motivo pelo qual não foi administrado. Depois tem aqui a componente dos fluidos, que também são registados de forma contínua e... ok, eu peço desculpa, eu acho que já sei porque é que eu não posso. Eu vou alterar aqui para outro doente. Só voltar aqui ao início. Peço desculpa só por voltar aqui atrás, só porque é mais simples simularmos mesmo o registro para vermos como é o processo. Ok. Eu acho que vou ter que... Precisava de fechar esta janela da reunião. Ok, Rita, se precisar, já e volta a entrar. Era isso, eu ia pedir... Sim.
Sim. Ok. Sim, ok. Peço desculpa por esta interrupção, estava aqui com um problema, tive que fechar a janela da reunião. Ok. Eu vou voltar aqui, penso que já estão a ver, certo? Agora sim. Certo. Pronto, peço então desculpa, eu vou usar este doente, que era aqui o que eu tinha assumido, e eu penso que neste vou conseguir fazer os registros. Vou então entrar novamente no doente. Ok, e vou selecionar então os restantes indicadores e funcionalidades para podermos visualizar todas as funcionalidades. Ok, vamos então aqui à administração. Ok, pronto. A questão aqui é que tenho que confirmar o porquê, mas eu penso que este doente é o único que está assignado a mim e por isso eu consigo fazer registro neles e os outros não consigo. De qualquer das formas, eu vou confirmar se é esse ou não o motivo pelo qual eu nos outros clientes não estava a conseguir fazer registros, ok? Então, eu seleciono a administração, ali o medicamento que está prescrito e vou dar a indicação de que o medicamento vai ser administrado. Através deste formulário eu simplesmente confirmo que a medicação é administrada. Se caso não fosse, bastaria colocar aqui a indicação de que não foi administrado e colocar o motivo pelo qual não foi administrado. Ok? Pronto, e isto poderia fazê-lo para qualquer um dos medicamentos aqui prescritos. A mesma coisa para cada um dos fluidos. Ao dar aqui um clique, eu vou, por exemplo, fazer uma pausa na administração. Eu não sei se é o termo mais correto para referenciar aos fluidos, mas posso fazer aqui uma pausa e continuar depois prosseguir com a administração de cada um destes fluidos aqui registados. Depois... Desculpa, Rita, como é que eu vejo Sim? a dose? Como é que? Vejo a dose e a via de cada um dos medicamentos. Nos medicamentos, eu consigo ver aqui a quantidade, miligramas e a via. Não sei se é para os fluidos, não? Não, Acho- eu estou nos medicamentos agora, omeprazol. Ok. Um medicamento que é este, omeprazol. Ok. Ou seja, posso, por exemplo, também selecionar o paracetamol, que aparece aqui o paracetamol, e consigo ver aqui qual foi a via de administração que está associada. Mas isso é o prescrito, porque tem aqui esse campo de a lupa, é para quê? A lupa é para poder alterar, mas eu penso que aqui ele não está ativo para alteração, mas eu penso que ele pode É a configuração. sim, pode ser alterado, sim. Ok. Ok, passando então para a componente das perdas. Existem aqui várias possibilidades de registro. Aqui, por exemplo, vamos supor que este doente, eu quero registar que o doente teve uma perda, foi de vómito, e a este período horário. Eu vou dar um clique. Ok, não posso fazer para horas futuras, exatamente. Vou aqui às 16 horas. Aqui temos a questão da hora do sistema, que eu não sei exatamente qual é a hora do sistema. Ok, vamos andar aqui uma horinha para trás, porque o sistema não tem a nossa hora, e portanto não me estava a permitir fazer ali às 16. Pronto, eu vou só indicar aqui que houve esta perda. Neste horário vou indicar que tipo ou o aspecto da perda que ocorreu e o volume da perda. Vou guardar.
e consigo ali visualizar que ficou efetuado este registro. E a mesma coisa para os restantes indicadores. Depois tenho aqui configurada também para este doente algumas checklists de enfermagem que podem ser também preenchidas pelo enfermeiro. Ou seja, através de um clique em cada uma das checklists, vai-me abrir um questionário. Estes questionários também são configuráveis, onde o enfermeiro irá responder a cada uma destas questões que estão a ser colocadas em cada uma das checklists e guarda a informação para efetivar o registro. Depois temos então aqui as escalas. As escalas são também configuráveis e podem ser, neste caso só temos aqui uma escala associada, mas podemos ter várias escalas associadas a cada um dos clientes e também sempre através aqui da opção do horário indicar que queremos fazer o registro em um determinado horário. Fazemos o novo e temos então o questionário que nos é aberto, que é o que está configurado, e respondemos às questões colocadas. Guardamos ou assinamos e o registro fica aqui efetuado. Okay? Depois temos aqui a componente dos procedimentos evasivos que estão associados a cada um destes clientes, neste caso é este cliente, e eu, através de um clique num determinado período, consigo visualizar aqui todo o histórico de alterações efetuadas para cada uma destes procedimentos. Pronto, para qualquer um deles consigo sempre ver o detalhe e o histórico das interações feitas. Agora temos aqui a componente dos cuidados de enfermagem. Aqui também temos todas as intervenções associadas, as intervenções de enfermagem, e temos sempre aqui a possibilidade de indicar que cada uma destas intervenções foi efetuadas através da resposta a cada uma das opções que nos é aberta. Vamos efetuando o registro e registar para ficar efetuado cada uma das intervenções. Okay? Rita, essas intervenções podem ser calendarizadas? Sim, podemos indicar qual é a periodicidade com que devem ser feitas e depois será, no fundo, idêntico aqui à parte da administração, onde eu vou ter aqui os horários que as mesmas devem ser feitas. Obrigado. Por fim, tenho então aqui a informação do balanço hídrico deste cliente. Consigo ver aqui ao longo de todo o dia qual foi a evolução registada e consigo ainda ver aqui em mais detalhe aqui algum registro mais analítico para cada um destes indicadores. Ok? Ok, isto é a informação de enfermagem que é comum tanto ao enfermeiro como ao médico. Aqui o que varia por norma é a componente da administração, quem faz é o enfermeiro, não o médico, as intervenções também quem registra é o enfermeiro, mas em termos de visualização da informação é idêntica para o enfermeiro e para o médico. Para além de tudo isto que vimos, temos aqui várias possibilidades em que, por exemplo, indo aqui à componente dos alertas através do menu. Rita, desculpa. Sim. Estavas a dizer que essa componente era para o médico e para o enfermeiro, mas que a parte da administração será o enfermeiro. Uhum. A parte da prescrição. Desculpa, não percebi. A parte da prescrição médica.
Uhum. Sim, a parte da prescrição, neste momento, não havendo, vai haver no futuro a ligação com o X-Clinic e, portanto, a parte da prescrição vai estar disponível aqui para o médico. Neste momento e neste ambiente que temos, não existe esta ligação, portanto, não a conseguimos visualizar, mas será idêntica a toda a componente do X-Clinic que temos visto. Ok, ou seja, a prescrição do X-Clinic será a mesma aqui. Para todo, Sim. eu diria para todas as áreas clínicas, para assegurarmos consistência, não vai Sim, ser diferente. sim, sim. Também o catálogo de fármacos é que pode ser variar dependendo da unidade, que é outra coisa, não é? O que é que podem prescrever, o que é que faz sentido Sim, mas prescrever. faz todo o sentido que seja igual em todas as áreas. Sim, sim, sim. Uhum. A própria componente de administração, e nós já tínhamos falado disso, a componente de administração que nós temos aqui neste módulo poderia ser aproveitada para o módulo de Clínico. Do clínico, sim. Pós-real, ou seja, esta visão tabular. Está bem. Uhum. que a outra está em lista e não é nada friendly. Não é tão intuitiva, diria. Portanto, atento a esse princípio de consistência, poder haver a possibilidade desta à boa, só ter que levar aqui alguns ajustes, mas aproveitá-la para a área de internamento. Certo. Mas aqui está muito ruído. Eu só, não sei se me estão a ouvir. Sim. Eu só chamo a atenção Sim, peço desculpa, mas é o senhor que lá fora que está a cortar a relva e está mesmo agora aqui na minha janela. Vou só desativar um pouquinho para ouvir o Dr. Paulo. Ok. Eu só queria chamar a atenção que a prescrição, tal como ela está em X-Clinic, não serve pura e simplesmente para uma unidade de cuidados intensivos. Isto é, eu acho que não serve, ela precisa ser melhorada mesmo para uma enfermaria. Mas numa unidade de cuidados intensivos, o que a gente faz é prescrições por microgramas, quilo, minuto, miligramas, quilo, hora, diluições muito mais complicadas que o módulo da prescrição normal não permite fazer. Portanto, é uma coisa que temos que dar especial atenção para poder desenvolver isto para a parte da UCI. Sim, sem dúvida. Aí concordamos e temos já um conjunto de gaps, se calhar, analisados e além de quando falamos de perfusões e toda a complexidade, normalmente dos críticos, sem dúvida, ainda mais se torna importante algum tipo de usabilidade extra que é adicional, que é necessário. Não, eu concordo com o que o Presti me disse, que de facto tem que ser igual para todo o lado. Agora, claro que sim, tem que ser igual para todo lado e faz todo sentido. Agora, dependendo dos fármacos, e estamos a falar, por exemplo, nós podemos estar a falar de um dinitrato isosórbico, é um fármaco que pode ser feito em bolos ou pode ser feito em perfusão. A perfusão tem que ser com determinados critérios, o bolos com outro, portanto, temos que desenvolver muito essa parte. E depois é indiferente, fica igual também para a enfermaria, apesar destes fármacos poderem não se fazer em enfermaria, mas é preciso a gente mexer-se um bocadinho aqui. Teoricamente, o que acontece é por tipo de fármaco, se é uma perfusão, se calhar um conjunto de campos está ativos ou outro não, ou seja, é como se fosse quase um formulário um bocadinho distinto, dependendo dos tipos de fármacos, mas depois isso acho que terá que ser analisado e discutido, está bem? Ok? Obrigado. Eu entendo pelo menos perfusão, ou seja, alguma complexidade adicional existe e isso acho que temos que falar e perceber, está bem? Certo, obrigado. Vou ligar o microfone. Então.
Ok, estava então a mostrar a parte dos alertas. Os alertas estão disponíveis não só aqui através do menu, mas também através deste ícone especificamente dos alertas, onde eu consigo verificar que existem ações que estão pendentes de serem realizadas. Aqui, por exemplo, alguns controles que já foram vencidos, ou seja, que já deveriam ter sido efetuados e que não foram. O que eu posso fazer é marcá-los como lidos e simplesmente, porque já os efetuei, vou dizer que este alerta, que já os efetuei, não, porque senão o alerta já não aparecia, mas que vou efetuá-los e, portanto, vou ignorar o alerta, ou então vou ter aqui a possibilidade de fazer atender, e ao fazer atender, ele vai-me direcionar exatamente para qual é o processo que eu deveria ter feito e que está ainda pendente. Ao fazer atender, ele muda-me então aqui a cor do alerta, indicando que então foi efetuado o que deveria ter feito. Depois, a árvore da história clínica, aqui basicamente temos um resumo de toda a informação do doente. Temos mais ou menos também no Ecos Clinic aquele resumo do episódio. Eu consigo também aqui de forma mais rápida e concisa e verificar a informação mais relevante associada a este cliente. Tenho aqui a informação das escalas registadas, dos procedimentos invasivos também que o doente tem associados, aqui os cuidados de enfermagem e depois também aqui um resumo da medicação e dos procedimentos prescritos para este cliente. Tenho depois aqui uma informação ao nível de alertas, alguma informação relevante associada ao doente, o gráfico dos sinais vitais e, por fim, aqui os estudos de laboratório que foram pedidos e aqui os de imagiologia também que foram pedidos. E, por fim, temos aqui uma timeline com os principais eventos efetuados no decorrer deste episódio de internamento na unidade de cuidados intensivos. Depois, passando aqui anotações do paciente, existe aqui uma pequena área para efetuar registros ou notas a cada um dos pacientes, onde eu posso registrar aqui um novo, indicar qual é o tipo de nota que eu quero associar, ou seja, posso dizer que este cliente tem de ficar em isolamento e registar aqui o tipo, dar-lhe um título, indicar uma data de início e uma data de fim e colocar as observações correspondentes. A informação de enfermagem é este ecrã que já aparece aberto por defeito, está configurado para que apareça aberto por defeito. A assignação de dispositivos neste ecrã é onde eu faço a assignação dos vários dispositivos médicos para este cliente que tenho em contexto. Neste caso, este cliente já tem aqui um equipamento médico assignado, eu poderia dar a indicação de que vai deixar de estar assignado e assignar um outro equipamento a este cliente. Okay? Depois posso ver de uma forma geral o mapa de assignação de dispositivos, ou seja, para todos os doentes que estão internados na unidade de cuidados intensivos, eu consigo ver qual é a cama que está atribuída e quais são os equipamentos, ao nível de monitores, ventiladores e bombas de infusão. E posso também fazer as alterações necessárias aqui de uma forma genérica para todos os clientes. Rita, Sim? desculpe interromper, mas isto nós já falámos disto, é só para relembrar. Este mapa de assignação de dispositivos é pouco seguro. Isto é, temos que pensar numa forma de haver alguns dispositivos que estão assignados à cama e o doente ao estar nessa cama automaticamente tem aqueles dispositivos assignados. Um exemplo é o monitor e o ventilador, que em princípio, por princípio, não mudam de cama. Certo. E depois
a assignação de outros dispositivos, nomeadamente seringas, coisas assim, isto tem que ser feito de uma forma um bocadinho mais segura que isto, porque isto é muito atreito a erros graves. Quer dizer, tem que haver uma validação que de facto que aquele dispositivo está com aquele doente, que não só o CABI 03 ou o CABI 01. Isto do ponto de vista de segurança é dramático. Agora, nós depois vamos ter que pensar como é que vamos fazer isto e que tipo de dispositivos consoante a tipologia das unidades. Por exemplo, na minha unidade, tudo o que seja seringas, não as seringas em si, mas a base, está sempre numa unidade, o ventilador está sempre numa cama, o monitor está sempre na mesma cama, portanto, ter uma assignação automática da maior parte das coisas a camas, que é muito mais seguro. Tudo o que for móvel, se calhar temos que arranjar um sistema de código de barras com dupla validação que pica o dispositivo e pica o doente, a pulseira do doente, para garantir que isto corre bem, não é? Acho que aí sim, se calhar vamos ter que discutir, e uma coisa é, se de facto, eu imagino que normalmente monitores, ventiladores, sim, normalmente não se trocam muito, a não ser que variam de cama, correto? Exato. Quando se trocam, tem que haver um procedimento que o staff do CI vai ter que saber realizar, e outros são aqueles móveis que além disto poderão ter um duplo cheque, como diz, porque eu posso me enganar, né? Eu posso estar aqui em casa e estar a alterar a dizer, olha, este doente está a receber os dados deste ventilador ou deste equipamento e dá erro, não é? Exatamente. E muitas vezes temos o segurança que só é possível fazer ao lado do doente. Exatamente. Muitas vezes há uma partilha quase de material entre o bloco e a unidade, entre a unidade e a enfermaria. Ou seja, há muitas vezes coisas que são móveis, monitores, por exemplo, são, por isso, uma das soluções é como o Paulo diz, se calhar assignar é aquela porta Ethernet onde se vão encaixar, aquela porta Ethernet da cama 7 é que vai ser o cabo de entrada para a leitura. Não é? Não independentemente de ser a seringa X ou seringa Y, mas ser o local fixo. Isto é particularmente importante, como diz, porque é o risco de estarmos a tomar decisões com base em informação errada. O sistema de double check é sempre possível fazê-lo, seja ele com código de barras em picar nos dois sítios, seja, por exemplo, nos monitores, mesmo que usem monitores entre blocos e unidade. Quer dizer, o monitor só aceita ficar agregado àquele doente se for o doente que está inserido no monitor. Tem que haver um sistema qualquer de double check. Isto é, a gente admite o doente no monitor e nós temos que fazer um double check se o nome que está no monitor é diferente do nome que está no Smartico, dá um alerta qualquer a dizer, atenção, verifica esta informação. Mas vamos ter que ter alguns medicamentos para o safe para não ver asneira. Nós vamos ter eu diria, e temos certamente uma área que é de integração de equipamentos, vai um bocadinho além daquilo que são os críticos, blocos, e se calhar alguns estão espalhados por outras áreas, seja eles de intermédios ou até ambulatórios, que são se calhar equipamentos bastante mais simples que queremos integrar, e se calhar vamos ter que fazer ver um bocadinho um conjunto de regras para isso, porque uma das coisas, por acaso este foi um tópico que falei hoje de manhã, que temos que garantir, é mais que é possível integrar, é que garantimos que o monitor A que está a enviar os dados que diz para o doente B é certamente o doente B, e haver essa confirmação, se não podemos estar a enviar dados de um doente para outro e levar erros clínicos que podem ser graves. Okay? Exatamente. E aí a segurança tem que, porque aí prefiro dizer, mais vale transcorrer à mão do que pormos um sistema que pode, sim, eu diria, não? Claro, tem toda a razão. Nesse ponto, sim, embora nos cuidados intensivos os equipamentos sejam mais evoluídos e permitem, se calhar, o tipo de integração e de segurança, ok? Do que noutras áreas, se calhar, podemos chegar à conclusão que melhor é não integrar, porque não permitem este tipo de segurança. Acho que tem toda a razão. Nos cuidados intensivos é tudo muito menos móvel, mas há diversos equipamentos, quando nós arranjamos uma maneira inteligente de double check, como o Préstimo está a dizer, ou então o melhor se calhar é mesmo não integrarem, acho que tem toda a razão.
isso depois vamos ter um... Não integrar é a solução da não digitalização. Não, mas imaginemos que temos um pequeno monitor que lê pouca daqueles de ambulatórios em que não temos qualquer maneira de garantir que o que eu estou a medir é para o doente A ou o doente B e que o fluxo não é seguro. Se calhar aí não. Enquanto nos cuidados intensivos a gente pode dizer, olha, pelo menos o ventilador muitas vezes está associado à cama e o doente no sistema está na cama certa, já é, e depois ainda podemos pensar num cheque em que antes de assignar ou antes de começar a aceitar dados do monitor, o utilizador podia ir ao sistema fazer um cheque, ler o código de barras do monitor de onde está a ler. Mas depois podemos falar, acho que, daquilo que é mais seguro, ou aquilo que também em termos da indústria nós recomendamos. Não, tem toda um exemplo, por exemplo, são os Dynamaps da enfermaria, que saltam de quarto para quarto. Quer dizer, ou nós temos uma maneira segura de dizer que aquela medida no local é daquele doente e com o sistema de double check, ou de facto é melhor não integrar e meter à mão, honestamente. Esses eu sou um bocadinho, por causa do risco de engano, mas ou há uma pulseira de um doente e há um código no equipamento em que se picam os dois e diz isto que vai daqui está assim, e assim acho que garante essa segurança, ou temos de ter algo intermédio ainda que recebe os dados, olha, este do equipamento A, não sei o que, isto ainda bate certo, e confirmar. Ok? Por isso, eu diria, os cuidados críticos, se calhar, é algo mais gerível. Sim, nas enfermarias, esse tipo de equipamentos, há que pensar e discutir. Correto. Obrigado. Ok, então penso que o que falta ver basicamente é aqui a componente de o visor de radiologia, ou seja, aqui nós não temos também integração feita, mas aqui o que iria ser possível é ver os exames radiológicos ou de imagiologia que fossem efetuados a cada um dos clientes e conseguiríamos fazer a visualização. Okay? E por fim, a componente da prescrição, que como referi há pouco, não está aqui já neste ambiente ligada, mas que será a prescrição existente no ExoClinic e que já vimos nas outras sessões. E pronto, e basicamente são estas as principais funcionalidades deste módulo. Não sei se tem alguma questão. Sim. Como é que o médico faz notas, se quiser? Sim, eu vou entrar aqui, certo, por acaso devia ter entrado como componente médica e ver a parte das notas. Vou entrar. Ou prescreve exames, não é? O médico aí também vai ter que prescrever exames. Modo de prescrição clínica, imagino. Certo, Rita? É isso? Diz? É o modo de prescrição do clínico que vai servir para ambas. Exatamente. Da mesma forma que aqui será integrado com a prescrição de medicamentos do ExoClinic, será integrado também com a componente de gestão de pedidos também do ExoClinic. Ok. Isto é como uma extensão específica para a área de críticos em que as funcionalidades escolhes, eu estou a imaginar assim, que fazem sentido em qualquer área, devem ser estendidas a qualquer área. Certo. Uhum. Ok, aqui então, entrando como médico, ele tem esta componente adicional que é o resumo a história clínica do doente, em que eu posso vir aqui por cada uma das datas ou no episódio respectivo e fazer, consoante os formulários que eu tiver configurados e os tipos de formulários, fazer o meu registro de notas. Pronto, neste caso é a folha de entrada no serviço. Eu não sei se tem aqui outro formulário configurado. Então, diz-me uma coisa, Rita.
como é que o médico aqui consegue ver a história clínica do doente? Não só registar, mas ver. É também com a mesma visualização que temos no Clinic? Quase que arriscaria a dizer que essa é a ideia por trás. Sim, eu percebo. Eu penso que isto não está, esta versão que estão a mostrar e as que já mostraram, nenhuma está integrada no X-Clinic ao mesmo tempo. Isto deve estar definido para um sítio que não tem o X-Clinic, não? Sim, porque, é assim, seja o que for. Correto. Sim, seja o que... Perdemos a Rita. Sim, fiquei sem rede, mas já voltei. Peço desculpa. Ok. Não, o que é importante, a mensagem que é importante dar é aquilo que o Préstimo estava a dizer, não é? Tudo o que seja transversal vai estar com integração seamless neste módulo do CI, seja a história clínica do doente, seja o que se aplicar de um lado aplica ao outro. Aqui tem estas coisas a mais que só se aplicam mais a ambientes intensivos. Agora, há uma série de coisas, uma série de formulários, dos diários clínicos dos doentes que têm que ser desenvolvidos, porque o modo de trabalhar é completamente diferente na unidade, faz-se uma avaliação mais de órgãos e sistemas, mais estruturado, mais uma coisa de tipo reportes e diários estruturados. Agora, pronto, isso eu acho que depois das sessões nós temos que falar. Há uma coisa que eu acho que é importante dizer aqui, que é, em cuidados intensivos, há uma série de alertas que têm que ser apresentados ao médico de uma forma mais prática do que aquilo que nos foi mostrado no X-Clinic, isto é, quando sai um exame de microbiologia, quer dizer, a próxima pessoa que entra no processo do doente tem que saber que houve um exame de microbiologia validado, que é para fazer face, porque a emergência da ação é muito maior. Mas eu acho que também vamos falar na parte dos alertas e resultados críticos, temos uma sessão só para isso, e também depois podemos especificar as características mais particulares de uma unidade. Sim, eu diria que sim. Se quer de alertas, ou seja, de alguns resultados críticos do sistema a alertar, que depois até no fim do dia podemos, não sei se vamos discutir ou não, se vocês querem SMS ou não, ou uma coisa assim, para aquilo que é mesmo crítico, mas sim, acho. E este módulo, como está a ser mostrado, é standalone, como se fosse um departamental, sem estar ainda integrado no S-Clinic, embora esse projeto internamente já foi lançado, para estar integrado no Clinic, sim, no X-Clinic, de maneira a ser tudo que é transversal, o que é especializado de críticos vai para críticos, o resto do hospital não precisa, porque não tem essa necessidade clínica. Sim. Claro. Rita, estás por aí? Sim. Ok. Fiquei sem rede. Eu não sei se chegaram a ver a parte do que eu estou a mostrar dos formulários. Não vimos a parte dos diários de um médico no Smartico. Ok. Pronto, como eu estava a dizer, basicamente os formulários podem ser configurados de acordo com o que for relevante registar, à semelhança do que acontece no X-Clinic. Ok. Sim, imagino que pelo menos em cuidados críticos é normal que tenham alguns formulários muito específicos sobre cateterismos, antibioterapia, outras coisas, outros quadros mais que se calhar no resto do hospital não agem, que são muito especializados, mas sim. Sim, depois trabalhamos isso nas sessões, não é? Certo. Ok, se não tem mais questões, podemos então encerrar esta questão.